Um decreto da Prefeitura de Ipatinga, de julho deste ano, prevê que os portadores de deficiência terão limite de 2 passagens de ônibus de graça por dia. Até a data, essas pessoas tinham passe livre. Por isso, a mudança não agradou quem perdeu o benefício. De segunda a sexta-feira, José Rodrigues enfrenta uma maratona para chegar ao trabalho. Portador de necessidades especiais, depende do transporte público para se locomover. São 2 conduções para ir, 2 para voltar. O auxiliar de escritório tem direito ao passe livre, economia que ajuda nas despesas do mês. Que eu não tenho outra condição a não ser esse meio de transporte. Mas esse benefício que os portadores de necessidades recebem pode acabar. Um decreto da Prefeitura de Ipatinga quer limitar a quantidade de passes livres nos ônibus. Eles terão direito a, no máximo, 2 passagens por dia. Minha renda hoje, ela não é aquela grande renda e eu não vou ter condição de ficar pagando essa passagem para mim, pro meu lazer, pro meu serviço. Outra mudança imposta pelo decreto municipal refere-se à exigência na renda familiar, que deve ser de, no máximo, 2 salários mínimos para que o portador tenha direito ao benefício. A lei que impõe as mudanças foi sancionada em novembro de 2009, mas decretada somente em julho deste ano. A Associação dos Deficientes Públicos é contra as medidas. Essa mudança, ela está castrando o direito das maiorias dos deficientes de Ipatinga, sem regras claras, sem uma regulamentação concisa, construída com diálogo com as 3 associações de deficientes de Ipatinga. De acordo com o presidente da associação, em Ipatinga são mais de 2.000 usuários do sistema de transporte público de forma livre. Uma representação junto ao Ministério Público foi feita no último dia 5. Para que o promotor dos direitos da pessoa com deficiência possa acompanhar de perto o processo, fazer um paralelo com as outras cidades que garantem o direito da pessoa com deficiência e aí sim, se houver que aplicar modificações, que essas sejam justas e corretas. Em nota, o promotor responsável pelo caso, o Dr. Walter Freitas, disse que analisou a representação e requisitou à Prefeitura de Ipatinga informações sobre o teor do decreto. O Ministério Público aguarda agora o retorno da Prefeitura. A Prefeitura de Ipatinga informou que qualquer informação solicitada pela promotoria vai ser esclarecida, dizendo que o decreto municipal publicado em julho deste ano tem como base a legislação federal vigente. A administração reforça que os portadores de deficiência precisam fazer um cadastro na Prefeitura para ter acesso ao passe livre. O procedimento pode ser feito no CRAS ou no programa Bolsa Família no centro da cidade. A previsão é de que até novembro os cartões sejam entregues aos beneficiados. Uma audiência foi realizada em Ipatinga para discutir o passe livre para idosos e pessoas portadoras de necessidades especiais. O objetivo é que elas possam utilizar o serviço de maneira ilimitada. Rodas que fazem o papel das pernas, esforço, obstáculos, desafio. O que para qualquer um seria apenas caminhar até o ponto de ônibus, Ingrid enxerga como missão árdua. A jovem de 26 anos enfrenta a difícil rotina de milhares de deficientes no Vale do Aço. Para eles, o transporte coletivo está mais para transtorno individual. Bom, e depois de toda essa dificuldade que você acompanhou, tem mais uma, né, Ingrid, na hora de entrar no ônibus? Com certeza. É difícil pra caramba. Qual que é a grande dificuldade de vocês? O motorista que não para, quer cobrar mais passagens? Olha, os motoristas que não param são um grande problema. E também tem o problema dos que param fora. Tem o problema de quando o ônibus não vem, elevador, eu tenho que ficar para trás. As pessoas às vezes esquecem que acontece imprevisto, principalmente para o cadeirante. Porque às vezes o ônibus não vem elevador e eu preciso estar utilizando um ou mais, eu preciso estar utilizando 2 ônibus, porque eu não posso ficar esperando 40 minutos pelo próximo. Então eu tenho necessidade de pegar 2 e 2 passes. Se eu pegar 2, acabou, e aí? É muito alto esse custo das pessoas com deficiência e as pessoas com doença crônica. E em cima desse custo alto que nós temos, o que acontece? Né? Nós temos que procurar garantir às pessoas uma melhor qualidade de vida. Idosos também são beneficiados pelo passe livre. Seu Ezequiel tem no ônibus um grande aliado para o dia a dia. Sem o benefício, seria mais difícil sair de casa. Se não fosse o passe livre, seria difícil. A não ser que eu desse um pulinho de jatinho. O passe livre foi criado em Ipatinga em novembro de 2009. Um decreto da Prefeitura, em julho deste ano, mudou as regras do benefício, que passou a ser concedido somente para quem tivesse renda familiar de até 2 salários mínimos e meio.
Agora, a Associação dos Deficientes Físicos e a Câmara Municipal tentam reverter essa situação. Todo portador de necessidade especial que será devidamente analisado pelo médico receberá uma carteirinha, independente da renda dele ou da renda da família, ele tem o direito. Todo idoso de 60 a 65 anos, também independente da renda, ele terá direito ao transporte. Luiz tem 54 anos. Aos 14, sofreu um acidente de carro e perdeu a visão. Desde então, passou a ter dificuldades para fazer muitas coisas sozinho, como comprar em estabelecimentos comerciais. Acompanhamos o aposentado em um pequeno percurso no centro de Ipatinga, cidade onde mora. Olha como foi para ele subir e descer calçadas. Neste trecho, empecilhos como bicicletas no meio do caminho. Nesta rua, porta-panfletos e um orelhão ocupam parte da calçada. Se para uma pessoa que enxerga é complicado, imagina para um deficiente físico. E esse carro aí, parado no meio da calçada? Foram vários desafios em apenas 2 ruas. Perigoso até machucar a gente, né? No caso, igual agora nós estamos passando aqui, tinha um carro ali, eu não sabia que estava ali. Aí eu tive que, infelizmente, achar ele primeiro para depois desviar dele, né? Assim como Luiz, outros portadores de necessidades especiais também passam por transtornos no dia a dia. Essas imagens feitas por um celular mostram a dificuldade encontrada por este rapaz surdo e mudo ao tentar comprar um remédio numa farmácia. O funcionário não consegue entender e o cliente vai embora. O rapaz das imagens é Daniel. Na farmácia não tem intérprete, deveria ter, e sempre que um surdo entra na farmácia ou em um banco, ele precisa de entrar com alguém. Já em lojas de roupa, de calçado, é mais fácil, é normal, porque ele entra e olha o preço e paga. De acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 14,5% da população brasileira possuem algum tipo de deficiência. Estima-se que em Ipatinga existam cerca de 35 mil deficientes. Esses deficientes fazem parte dessa estatística, não concordam com a estrutura das vias urbanas de Ipatinga. Segundo eles, é complicado transitar pelo centro da cidade. Nesta rua, por exemplo, próximo à faixa de pedestre, há uma rampa de acesso. Mas, do outro lado, eles se arriscam entre os carros e, em alguns momentos, quase caem. Falta fazer muita rampa, né? Algumas aqui no centro, mas só que não ficou assim, muito bem feita, ficaram muito inclinada. De maneira que, às vezes, para a gente subir sozinho, não tem como. É perigoso a gente virar com a cadeira para trás. As calçadas não são acessíveis. Quando você consegue uma para andar, é cheio de buraco. Às vezes você chega no final, não tem guia rebaixada, então dificulta bastante. Muitas lojas, supermercados ainda não tem acessibilidade para os cadeirantes. Aí tem que ficar caçando, pedindo estranho, ajuda, uns ajudam, outros não ajudam, outros têm boa vontade, outros não têm. Sirlene teve uma reação contrária quando tomou a vacina contra a paralisia. Ficou com um problema na perna. A calçada tá quebradiça, né? Igual você viu ali atrás, que eu quase caí. Às vezes eu tenho que andar na rua porque as calçadas não estão favorecendo para mim. Em Ipatinga, desde o ano passado, existe uma lei de acessibilidade que estabelece normas gerais para facilitar o percurso dessas pessoas. Ter boas leis só não vai resolver o problema, nem garantir às pessoas o seu direito de deslocamento, né, com a maior facilidade possível ou com o mínimo de necessidade de apoio. Né? Então é necessário que as pessoas exijam o cumprimento da lei. Para o presidente da Associação dos Deficientes Físicos do Vale do Aço, as determinações não são cumpridas e falta compromisso do Poder Executivo. A acessibilidade em Ipatinga ela não é cumprida, ela é mascarada. De 7 anos para cá, o engenheiro, o arquiteto, o CREA, o fiscal da prefeitura, o alvará que é liberado, nenhum deles respeita a lei da acessibilidade.